Olá pessoal, graças e paz. Espero que você esteja bem. Vamos começar mais um encontro. Vida com propósito. Toda vida tem um propósito debaixo do céu. Quero deixar aqui uma boa noite para todo mundo que está chegando aí. Já convido você a compartilhar essa live, mandando, para as pessoas que você aí conhece, que são seus amigos, pessoas que precisam de uma palavra neste dia. E eu espero que você esteja bem, se cuidando, nesse tempo que nós estamos vivendo, sabendo que tudo isso vai passar e nós estaremos juntos novamente, tá bom? Vou entrar aqui para ver como é que está a transmissão, tá ok? Eu vou compartilhar também com os grupos, enquanto o pessoal está chegando, eu peço a você que me ajude, nessa proposta aí de encaminhar esse link, para as pessoas que provavelmente vão chegar daqui a pouco. Coloca também o seu pedido de oração. Quero convidar você, caso você tenha algum pedido de oração a fazer, que você coloque, que você espalhe, essa palavra abençoadora para as pessoas. Quero também pedir a você que você convide, pessoas para estar conosco lá na CIB do Gramacho. A nossa igreja está aberta, nós estamos ali pregando e anunciando a palavra de Deus. E há muita gente em casa que precisa de receber uma palavra amiga, uma palavra abençoadora. E eu acredito que você pode ser essa pessoa, de ser um missionário, na vida desses irmãos que precisam tanto, dos nossos cuidados. Então, eu convido você a compartilhar essa live. Deixa eu colocar aqui nos grupos, que eu já a gente vai começar a falar um pouquinho. E de você ser um instrumento, né? Instrumento de Deus nesse tempo que nós estamos vivendo, tá bom? Então, deixa aí o seu nome, oi, dê uma boa noite e nós já vamos já começar a nossa live. Estou vendo aí Maria da Penha, Carlos Rubens, Maria de Fátima, Roseni, Paulo Bonifácio, outros irmãos aí chegando. Boa noite a todos vocês e peço que você compartilhe, esse encontro que nós temos aqui todos os dias pela live da nossa igreja. Quero convidar você também a participar da nossa oração. Geralmente entre meio-dia e 1 hora eu estou enviando uma oração para os grupos, e caso você não faça parte de nenhum grupo, temos o grupo de oração das mulheres, temos o grupo dos homens de honra, e você pode fazer parte. Nós estamos compartilhando nesses grupos áudios de oração para abençoar a sua vida, a vida da sua família e de todos que estão aí caminhando nesse tempo, tá bom? Eu também vou começar aí uma livezinha durante o dia, não só da oração, mas também para trazer palavras de reflexão, de entendimento para você e para a sua família, tá ok? Vamos continuar com o da noite, mas eu acredito que durante o dia nós vamos estar também nos comunicando aqui para falar e trazer uma palavra abençoadora para o seu coração. Caso você não faça parte ainda do nosso canal, eu convido você a tacar o dedo no joinha aí, compartilhar, clicar, dar um oi ou jogar para outros grupos. E também lá no YouTube, tem um canal nosso lá que sempre para abençoar a vida dos irmãos, abençoar a vida de todos aqueles que têm caminhado conosco nesse tempo, tá bom? São 20 horas e 4 minutos, vou esperar mais um minutinho. Tô vendo aí Graça amanhã chegando, Sueli Queiroz, Deus abençoe. Eliane Rodrigues, Deus abençoe também. Quem mais? Bonifácio está por aí, Deus abençoe. Muita gente chega depois do horário, acaba perdendo o horário e chegando depois, mas não tem problema, vai estar gravado, você pode participar, você pode compartilhar. Gostaria muito que você colocasse aí o seu pedido de oração que você tem, e no final nós vamos estar meditando na palavra de Deus nessa noite. Domingo temos culto de louvor, adoração a Deus, 10 horas da manhã, uma ministração. Nós vamos começar uma reflexão no livro de Jonas, o profeta que foi engolido por um grande peixe para cumprir os propósitos de Deus. E nós vamos ter essa palavra pela manhã e também à noite. E eu conto com a sua participação. No dia 16 de maio, próximo domingo, sem ser esse domingo agora o outro, nós teremos o almoço promovido pelo Ministério de Família, com o objetivo de ajudar o congresso de junho. Então nós queremos contar com a sua participação. Vai ser frango à parmegiana, R$ 13, tá bom? Um almoço abençoado, feito com carinho. Você pode sair da igreja e levar para sua casa, ou você pode se alimentar com a gente lá, tá bom? Se você quiser levar para casa, melhor. Tem um bannerzinho, tá bom? Que eu posso enviar depois, deixar aí, para que você possa ligar
e compartilhar, né, esses pedidos que estão chegando. Temos apenas 2 semanas para poder vender e eu quero contar com a sua ajuda, tá ok? Vamos então à meditação dessa noite. Deus abençoe a todos. Eu quero falar em relação ao cuidado para não naufragarmos na fé. Cuidado para não naufragarmos na fé, baseado em Mateus capítulo 14, versículo 25. Ok? Mateus 14, versículo de 25 a 33, que diz assim a palavra de Deus. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-os caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo, tem bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo em cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, tendo medo e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo, Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo, é verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus curou a todos daqueles que o tocavam. E lá no versículo, caminhando mais um pouco, 34, e tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Muito bem, pessoal, vamos lá. Vamos pensar um pouquinho aqui sobre o cuidado de não naufragarmos na fé. Nós vivemos num mundo em que as coisas acontecem. Nós estamos vivendo em um barco, num grande mar chamado vida. E durante a nossa vida, a nossa existência nesse mundo, de pequeno até mais idoso, nós temos momentos de alegria e temos momentos de tempestade. Nós vamos ver isso, por exemplo, quando você casa, ou quando você casou, ou quando você teve seu filho, quando você foi abençoado de alguma forma, com alguma coisa que você pediu muito a Deus e Deus te deu. E dentro dessa visão, nós vamos ver como a vida ela é um grande mar em que imprevistos acontecem. E nessa navegação, nesse barco que nós tocamos a nossa vida, nós temos e vivemos altos e baixos. Nós vivemos momentos de grande aflição e às vezes vivemos momentos de grande bonança. Isso é normal para todos, independente da sua religião, independente da sua fé, independente daquilo que você vive. É necessário um cuidado muito importante na nossa vida espiritual diante das tempestades que se levantam. Isso é algo que muitas pessoas às vezes não levam como prioridade. Há pessoas que se preocupam com a sua saúde, outros se preocupam com o seu dinheiro, mas esquecem-se da vida espiritual. E a vida espiritual também é bombardeada pelas ondas da vida. O texto que nós estamos lendo, por exemplo, Jesus ele ensina a andar sobre o mar. Ou seja, superar a tempestade, superar as dificuldades. No versículo 25 ele diz, na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Então essa experiência singular do mestre nos ensina a respeito da perseguição, zombaria, incredulidade que muitas vezes nós vivemos. Muitas vezes a fé é colocada em prova por questões de piadas, de deboche, ou às vezes alguns ataques que vêm do inimigo contra a nossa vida. Então Jesus ele viveu tudo isso, ele viveu a perseguição, ele viveu as aflições, ele viveu a ameaça de morte, mas ele nunca deixou, por exemplo, de orar, ele mesmo sendo filho de Deus e o próprio Deus, Jesus ora, Jesus clama, Jesus busca a sua vida de oração. Então pense comigo, se o próprio Cristo, sendo Cristo, buscou o tempo para orar, tempo para ir para um local reservado e falar com o Pai. Imagine nós que somos seres humanos. Jesus era homem e era Deus, mas ele manteve o cuidado espiritual sobre a sua vida. Ele manteve o cuidado espiritual sobre a necessidade que ele tinha de zelar pela sua fé. Então é algo que nos chama a atenção. Jesus anda sobre o mar porque, apesar dele ser homem, apesar dele ser também Deus, ele tinha uma comunhão com Deus através da oração. Algo que precisa ficar bem claro diante de nós. Então, quando nós olhamos, por exemplo, Jesus anda sobre o mar, no mar da Galileia, porque ele tem um domínio sobre a natureza que o criou, né? Que o criara. Então, nós vemos isso em João 1:3.
Então toda a criação pertence a Deus, tudo que existe pertence a Ele. E Jesus ele anda sobre o mar para socorrer os seus discípulos diante de uma tempestade que é açoitada pelos ventos. Você vai ver isso no versículo 25. Mas ele faz isso por quê? Porque ele era Deus, mas ao mesmo tempo ele tinha comunhão com o Espírito Santo. Então nesse mar da vida que nós vivemos, quando as ondas batem com força para nos derrubar, para nos destruir, para nos desanimar, para nos tirar o nosso foco, nós precisamos concentrar a nossa força na oração. Porque Jesus, ao andar sobre o mar, ele vem de uma vigília. Ele vem de um período de oração. Você vai ver nos capítulos anteriores o momento da intercessão que ele faz. Então nós precisamos entender que nesse mar da vida nós não podemos naufragar com a nossa fé. Há um tempo difícil de angústia, de doença, de enfermidade. Gente que amamos estão morrendo, pessoas que nós gostamos estão perdendo a sua vida e nós não temos o que fazer e nem sabemos como fazer. E além do mais, até a nossa própria vida está sujeita à morte. Até a nossa própria vida está sujeita a perder e se perder nesse mar bravio que é a vida. Então Jesus nos ensina exatamente a andar sobre o mar mediante a fé. Então, nesse tempo de morte, de coronavírus, meu irmão, ore, busque a Deus, se consagre, tire o seu tempo no seu carro, dentro de casa. Eu não sei qual tempo você tem, mas pare um pouquinho para respirar e falar com Deus. Desliga um pouco a televisão, desliga um pouco o seu rádio, desliga um pouco as coisas que você faz e concentre a sua vida em Deus. Você pode orar andando, você pode orar parado, orar de joelho. Não importa qual é a forma, o que importa é a essência. Então, se há tempo, faça isso com o coração, faça isso com amor. Então, o medo e a dúvida, ele nos impede de andar sobre o mar também. Então, aqui, primeiro ponto, nós temos que defender a nossa fé e zelar para que ela não morra no mar da vida. E devemos cuidar disso com oração, com comunhão do Espírito Santo. E agora nós precisamos exatamente, o medo faz com que a nossa vida ela venha a se perder. Então veja o texto do versículo 26. Mateus escreve: e os discípulos, ao verem andar sobre as águas, ficaram aterrados e clamaram: é um fantasma. E tomado de medo gritaram em meio à tempestade sobre a questão de Jesus ser um fantasma. Então a gente precisa pensar que, veja, eles seguiram Jesus, andaram com Jesus e agora Jesus está fazendo um milagre e para eles era surpresa. Mas talvez eles não estavam ligados ao Pai, conectados ao Pai. Quantas vezes, por nós não termos uma conexão com Deus, nós ficamos simplesmente desconectados da vontade de Deus. Por não orarmos, por não buscarmos a Deus, por não nos concentrarmos, muitas vezes nós nos perdemos. E nós não temos a visão daquilo que Deus tem para nós. Os discípulos viram Jesus andando sobre o mar e aquilo não deveria ser uma situação de susto. Deveria ser exatamente uma situação de júbilo e de alegria. Mas não, eles gritaram apavorados. Sabe por quê? Porque eles não estavam conectados com o Pai. Nós, muitas vezes, por causa do medo e da dúvida, nos impedem de ver milagres. Por causa do medo e da dúvida, nos impedem de andar sobre o mar. O medo e a dúvida nos impedem de ver a vontade de Deus de uma forma completamente diferente. E era exatamente isso que estava acontecendo aqui. O medo é um sentimento de grande inquietação, pavor, terror, que surge nos momentos de aflição e dificuldade e dor, para nos tirar a fé, a confiança em Deus. Tira a fé e tira a confiança em Deus. Então, nesse tempo de medo, de angústia, de perseguição, nesse tempo de aflição de nossa vida, meus irmãos, nós precisamos manter a fé e tirar o medo do nosso coração para que possamos fazer isso. Então, existem momentos da nossa caminhada, como nós falamos aqui, desse mar da vida, nesse mar da vida que ele é cheio de ondas, de incertezas, é um mar que nós estamos tocando o nosso barquinho em direção aos projetos de Deus, mas as tempestades se levantam. Nós não podemos permitir que a nossa fé venha a naufragar. Nós precisamos ter um momento de oração, um momento de meditação, um momento de busca do Espírito Santo. Nós precisamos também de ter tempo para consagrar a nossa vida com Deus e buscarmos a sua vontade. O medo e a incerteza, exatamente a dúvida, nos impedem de ver os milagres de Deus. Então veja, Jesus pede os seus discípulos para que ande sobre o mar. E Deus ele nos convida a andar.
Deus nos convida a vencer esse tempo. Deus nos convida a ser forte e corajoso. Deus nos convida a vencer as dificuldades da vida. Eu não sei qual a dificuldade você está passando, meu amado. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, mas eu creio que se você tiver fé, você não deixar a sua fé naufragar, você não permitir que o medo e a incerteza tome o seu coração, Deus vai chamar você para andar sobre as águas. E é exatamente isso que nós precisamos ver. Então no versículo 29 diz, e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Nós podemos perceber aqui o segredo para triunfar na luta. Primeiro, é ouvir a palavra. Ele ouviu Jesus falar, vem. Segundo, é obedecer. Ele sai do barco e começa a andar pelas águas. E o terceiro, além de obedecer a palavra, é crer na palavra. Então são coisas que nós precisamos manter dentro do nosso coração. Há um tempo de medo, há um tempo de angústia, todos nós estamos envolvidos nesse problema, ninguém está isento. Há também pastores morrendo com essa doença. Há também irmãos que estão desempregados, há outros que estão vivendo dificuldades da vida. E o que nós precisamos fazer é que a vida, ela segue no nosso barco. E as tempestades, elas irão se levantar. Mais cedo ou mais tarde elas irão se levantar. E cabe a nós termos fé e esperança para nos manter firmes, crendo, ouvindo e obedecendo a palavra de Deus. Jesus diz a Pedro, vem, ele ouve. Jesus diz, vem, ele obedece. Jesus desce do barco, Jesus diz, vem, e ele simplesmente crê. Mas infelizmente as ondas da vida começaram a bater contra ele. E ele exatamente diz o texto que ele começou a ver o vento, sentir o vento, a tempestade, ele começou a afundar. O naufrágio da fé, ela ocorre em algumas situações. Primeiro, quando nós damos importância a algumas circunstâncias que são desnecessárias. Há pessoas que começam a olhar algumas coisas na vida de pessoas, olhar a vida do outro, olhar o que as pessoas estão dizendo dele ou de alguém, e ele começa a morrer espiritualmente. Nós não podemos perder o foco de Jesus. Pedro desce do barco e ele tinha que olhar para o mestre, mas ele começa a olhar para um lado, vê o vento. Ele olha para o outro, vê as ondas, e ele começa a morrer com a sua fé nessa caminhada da vida. E é exatamente isso que nós precisamos aprender. Eu não tenho que olhar A, não tenho que olhar B, não tenho que olhar C. Eu tenho que olhar a Cristo, que é aquele que me chama. Vem. Então, meu querido, se Deus te chamou, se Deus te deu uma missão, se Deus te trouxe uma palavra, você precisa olhar para Cristo. Pare de olhar para as pessoas, o que elas dizem, o que elas falam da igreja, o que elas falam do ministério, o que elas falam dos líderes, o que eles falam A e B. Concentre a sair do barco, andar pelas mar da vida, olhando somente para Cristo. Porque você vai naufragar exatamente diante desse quadro. Nós vemos também que há pessoas que dão lugar ao medo. O medo ele nos engessa, o medo nos impede de caminhar, o medo nos dificulta na nossa vida. E você precisa ser um homem ou uma mulher de fé. Confie, vai dar tudo certo. Deus vai te sustentar. Deus vai cuidar de você. Deus vai abrir uma porta. Se não for essa, vai abrir outra. E o importante é que você creia em tudo aquilo que ele prometeu para a sua vida. Então Jesus repreendeu Pedro quando disse, por que duvidaste? Versículo 31. Jesus faz uma pergunta a Pedro, vem cá, você já viu fazer tantos milagres? Que você duvidou? E às vezes nós somos assim. Nós somos pecadores e falhos, Jesus já nos deu tanta bênção, Ele já abriu tanta porta, Ele já nos livrou de tanta situação, Ele já nos deu tanta condição e às vezes a gente para ficar olhando outras coisas e a gente duvida da nossa caminhada. Infelizmente, isso pode acontecer, a dúvida é inimiga da fé, por causar confusão, tentando nos conduzir em direções diferentes daquilo que Deus preparou para nós. Então, meu irmão, eu quero fechar essa palavra nesta noite para o seu coração. Cuidado para não naufragar na fé. Cuidado com o que você está vendo, com o que você está ouvindo.
Cuidado com o que você está buscando informação. Olhe para Cristo. Não olhe para o vento, não olhe para as ondas, olhe para Cristo. Ele disse, vem, e porque Pedro começou a olhar para os lados, ele começou a afundar. Há muita gente que está afundando na vida espiritual. Ele está olhando para um lado, está olhando para o outro, está esquecendo de olhar exatamente para Cristo. E nós precisamos também, nesse tempo, não permitir que a nossa fé venha naufragar, ouvindo a palavra, crendo na palavra e obedecendo a palavra. Então, faça com que a palavra de Deus, a oração, seja algo diário na sua vida. Esteja conosco aqui nessa live às 20 horas que nós estamos reunidos. Se inscreve no Facebook da igreja, se inscreve no YouTube, que daqui a pouco vai lá para o YouTube também. E o mais importante é que você não desista dessa caminhada e desse tempo que nós vivemos. Há muita tempestade na nossa volta. O mar está bravio. Os problemas estão surgindo de todos os lados. Mas nós precisamos manter o nosso foco em Cristo. Ele disse, vem, sai do barco, anda sobre as águas. E é isso que nós precisamos fazer. Amém, pessoal? Então deixa eu dar uma olhadinha aqui em quem está por aqui, quem está fazendo pedido de oração. Muita gente está por aí, Deus abençoe a todos vocês. Estou vendo aí, graça, boa noite a todos os irmãos. Peço oração pela minha vida e da minha família. Peço oração pela Selma, está internada com Covid. Cláudia pede. Vamos orar aqui também. Irmã Fátima falando, Bonifácio, Tatá está por aí. Deus abençoe a todos, né? Vamos orar também pela irmã Shirley. Teve boa notícia hoje, a recuperação, ela está respondendo aos medicamentos. E eu creio em nome de Jesus, assim como vamos crer pela Selma, que Deus possa recuperar essa vida para a glória do nome do Senhor. Tá bom, pessoal? Vamos então orar. E eu desejo a você uma noite de paz, uma noite abençoada em Cristo Jesus. Senhor, rendo graças, ó Pai, nessa noite o qual conversamos sobre a Tua palavra. Nos ajuda, Deus, a ter cuidado para não naufragarmos com a nossa fé. Nos ajuda, Deus, a olhar para o Senhor. Não permita que venhamos a olhar um lado ou outro, pessoas, palavras, ações, que nós possamos nos concentrar naquilo que o Senhor reservou para nós. E agora, ó Pai, eu quero pedir àqueles que estão nos ouvindo, aqueles que irão passar depois, que a sua casa, a sua família, a sua vida, o seu trabalho, eles sejam abençoados em Tua presença. Eu quero orar também, ó Pai, pela Shirley, ó Deus, e pela Selma. Shirley, membro de nossa igreja, que já teve melhores, eu continuo a clamar ao Senhor, que Tu restaure o seu pulmão, restaure, ó Deus, os seus órgãos, os seus rins, cuida do seu coração, controla, ó Deus, aquela pressão, tira toda a infecção, purifica, ó Deus, aquele pulmão, para que o mais rápido possível ela seja tirada, ó Deus, daquele tubo e ela possa respirar com o seu próprio pulmão. Eu creio num Deus de milagre. Aqui a Selma, que está internada com Covid, nós não sabemos o estado que ela está, mas eu sei que Tu és um Deus de milagre, Tu sabe exatamente a pessoa que nós estamos clamando. E nós juntamos a nossa fé nessa noite para interceder ao Senhor, que o Senhor cuide da vida da Selma, cuide da vida da Shirley, ó Pai, e que possamos ter boas notícias em breve, para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoe a vida do Teu povo nesta noite, dê uma noite de descanso e paz, e que eles continuem, ó Deus, a buscar a Tua presença. É o que eu oro e Te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Que Deus assim abençoe a todos nessa noite, noite de paz, noite de bênção. E amanhã eu volto, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui com mais uma noite trazendo uma palavra abençoadora ao seu coração. Valeu, pessoal, um abraço, fique com Deus e bom descanso. E amanhã eu estou de volta, se Deus assim nos permitir. Valeu, pessoal, fique com Deus.